Você já se sentiu assim? Ao se ajoelhar ou fechar os olhos para orar, uma onda de culpa o atinge. Sua mente divaga, o relógio parece correr mais rápido e as palavras parecem vazias. A oração, que deveria ser um refúgio de paz, transforma-se em mais uma tarefa na lista, um fardo pesado que você arrasta. Milhares de cristãos em todo o mundo enfrentam essa mesma crise silenciosa. Sentem-se inadequados, distraídos e muitas vezes desanimados com a própria vida espiritual, que parece murchar dia após dia. A conexão com o divino, antes vibrante, agora se resume a monólogos apressados e cheios de interrupções, deixando um vazio doloroso. Essa sensação de distanciamento não é um sinal de fraqueza na sua fé, mas sim um sintoma de um problema mais profundo na forma como abordamos a oração em um mundo cada vez mais barulhento e exigente. Vivemos na era da distração constante, onde a quietude é um luxo raro e a profundidade espiritual é sufocada pelo incessante fluxo de informações e compromissos. Oração se torna uma nota de rodapé em um dia caótico, em vez de ser a âncora que sustenta tudo. O resultado? Uma vida espiritual que, embora professada, carece de poder, de alegria e daquela paz indescritível que só a comunhão genuína com Deus pode oferecer. Você não está sozinho nessa luta, e reconhecer essa realidade é o primeiro passo. Mas e se eu dissesse que a chave para desbloquear uma vida espiritual vibrante e uma conexão profunda e significativa com o Criador não está em horas de meditação forçada, mas em algo muito mais acessível? E se apenas 10 minutos de oração focada, intencional e direcionada pudessem revolucionar completamente o seu dia, transformando ansiedade em paz, confusão em clareza e desânimo em propósito? Parece bom demais para ser verdade. A verdade é que o poder da oração não reside na sua duração, mas na sua intensidade, na sua sinceridade e na sua capacidade de nos alinhar com a vontade divina. Essa é a promessa que queremos desvendar juntos. A oração não é meramente um ritual religioso, um conjunto de palavras recitadas ao vento. É a respiração da alma, o canal direto para a fonte de toda a vida e sabedoria. Quando nos engajamos em uma oração intencional, mesmo que breve, estamos ativando princípios espirituais profundos que transcendem nossa compreensão lógica. Estamos convidando o Espírito Santo a operar em nossas vidas, a guiar nossos passos, a transformar nossos corações e a nos capacitar para enfrentar os desafios diários com uma força que não é nossa. É nesse encontro íntimo, nessa entrega consciente, que a verdadeira mudança começa. E é por isso que a oração, feita com propósito, é tão poderosa. Este não é um convite para adicionar mais um item à sua lista de deveres religiosos, mas sim para redescobrir o prazer e o poder de uma comunhão autêntica com Deus. É um chamado para aqueles que anseiam por mais, que sentem a sede espiritual e que estão prontos para experimentar uma vida cristã que vai além das aparências. Nos próximos minutos, vamos explorar juntos como esses 10 minutos podem se tornar o ponto de virada, a fonte de renovação diária que você tanto busca. Prepare-se para desmistificar a oração e reacender a chama da sua fé, transformando a crise silenciosa em uma revolução espiritual pessoal. Mas se a oração é tão vital e nossa realidade tão sufocante, existe um caminho? A resposta, meus amigos, não é uma invenção moderna, mas uma verdade ancestral, profundamente enraizada nas Escrituras. A Bíblia nos revela que a profundidade da conexão com Deus não é medida pelo relógio, mas pela intensidade e intencionalidade do nosso coração.
Ela nos mostra que, em meio a agendas impossíveis e desafios, figuras de fé encontraram força, direção e milagres em momentos de oração que, para os padrões de hoje, seriam curtos, mas absolutamente transformadores. Eles não tinham tempo livre, mas priorizavam a presença divina, entendendo que a verdadeira produtividade e paz vinham de lá. Pensemos em Jesus, o Mestre, com uma agenda que nenhum de nós conseguiria imaginar. Multidões, enfermos, demônios, discípulos e uma missão redentora. Mesmo assim, a prioridade da oração era inegociável. Lemos que ele se retirava para lugares desertos para orar, muitas vezes sozinho, antes de grandes decisões ou em extrema angústia no Getsêmani. Seus momentos não eram maratonas, mas períodos focados de comunhão íntima com o Pai, recarregando seu espírito, buscando direção e submetendo sua vontade. Ele nos mostrou que a qualidade e a profundidade superam a mera duração. Daniel é outro farol de consistência em meio à adversidade. Exilado em terra estranha, sob um império pagão, ele manteve seu hábito inabalável de orar 3 vezes ao dia. Não eram sessões secretas. Ele abria suas janelas na direção de Jerusalém, orando abertamente, mesmo sabendo que isso poderia custar-lhe a vida. Aqueles momentos, repetidos diariamente, eram provavelmente breves, mas intensos e carregados de fé. Foi nessa disciplina de oração consistente, mesmo em curtos intervalos, que Daniel encontrou a coragem para enfrentar leões, a sabedoria para interpretar sonhos e a resiliência para permanecer fiel a Deus, provando que a constância de poucos minutos pode sustentar uma vida inteira. E o que dizer de Neemias, um copeiro do rei, incumbido de reconstruir os muros de Jerusalém? Ele não tinha o luxo de longos retiros espirituais. Suas orações registradas são frequentemente orações flash, feitas no calor do momento. Diante do rei, com o coração apertado, ele orou rapidamente antes de responder. Em meio a sabotagens e ameaças, Neemias estava constantemente em comunicação com Deus, buscando direção imediata, força e proteção. Esses lampejos de oração, curtos mas poderosos, eram a força motriz por trás de cada decisão, cada passo e cada vitória na reconstrução da cidade. A intencionalidade e a urgência transformavam segundos em eternidade. Esses exemplos bíblicos são mais que histórias. São blueprints para uma vida de oração eficaz, mesmo na loucura do século XXI. Eles nos ensinam que a prioridade não é a duração, mas a frequência, a sinceridade e a profundidade. Não se trata de encontrar horas extras, mas de santificar os minutos que você já tem, transformando-os em portais para a presença de Deus. Se Jesus, Daniel e Neemias puderam manter uma vida de oração vibrante em suas realidades, nós também podemos. A questão, então, deixa de ser: tenho tempo para orar? E passa a ser: como infundir meus dias com esses momentos de poder? No próximo segmento, vamos desvendar exatamente como você pode aplicar esses princípios e transformar seus 10 minutos em uma força espiritual imparável. Vimos como figuras bíblicas encontraram poder em momentos focados com Deus. A pergunta crucial é: como aplicar isso em nossas vidas agitadas, transformando a teoria em prática diária? É aqui que entra a estrutura da oração de 10 minutos, um guia flexível e prático, desenhado para desmistificar a comunicação divina e torná-la acessível a todos. Não é uma fórmula rígida, mas um mapa que o orientará por aspectos da oração, garantindo que cada segundo seja intencional e significativo. Prepare-se para uma nova dimensão espiritual, tangível e cheia de propósito. Começamos nossos 10 minutos com gratidão, dedicando os primeiros 2 minutos para reconhecer as bênçãos. Pense no ar que respira, saúde, pessoas que ama, oportunidades.
Este reconhecimento muda nossa perspectiva, elevando o espírito e sintonizando o coração com a bondade de Deus. Em seguida, nos próximos 2 minutos, passamos para a confissão. Não é um momento de culpa, mas de libertação. É sobre humildemente apresentar a Deus nossas falhas e pedir perdão, sabendo que Ele é fiel e justo para nos purificar. Vital para limpar o coração, preparando-o para uma conexão profunda. Os próximos 3 minutos são para pedidos específicos. Apresente suas necessidades mais profundas e urgentes. Seja específico sobre sonhos, desafios, preocupações. Deus se importa com os detalhes da sua vida. Peça com fé, esperando que Ele ouça e responda. Em seguida, nos 2 minutos seguintes, dedicamo-nos à intercessão. Ore por outros, família, amigos, comunidade, líderes ou desconhecidos. Ao interceder, expandimos nosso foco, alinhando nosso coração com o amor de Deus. Se você está achando este guia prático e útil, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para mais conteúdo que transforma sua vida espiritual. Finalmente, dedicamos o último minuto, ou mais se sentir que precisa, à escuta. Após falar, silenciar e permitir que Deus fale conosco é um dos aspectos mais poderosos. Não espere uma voz audível. A resposta pode vir como paz, ideia, escritura ou senso de direção. A intenção é crucial, não a perfeição da oração, mas a sinceridade do coração. Distrações virão, é natural. Ao invés de se frustrar, redirecione sua mente ao propósito daquele segmento. A consistência, mesmo com imperfeições, constrói o músculo espiritual. Lembre-se, esta estrutura é um ponto de partida, não um limite. Sinta-se à vontade para ajustar tempos ou ordem conforme sua necessidade. O objetivo não é cumprir uma lista, mas cultivar um relacionamento vibrante e contínuo com Deus. 10 minutos podem parecer pouco, mas com intenção e foco reconfiguram sua mente, acalmam sua alma e fortalecem seu espírito para qualquer desafio. Comece hoje com a estrutura que apresentamos e observe como sua vida espiritual floresce de maneiras inimagináveis. A oração não é um fardo, é um privilégio, uma fonte inesgotável de força e paz. Manter a chama acesa dia após dia é o verdadeiro desafio de qualquer disciplina espiritual. Após estabelecermos a estrutura e experimentarmos os primeiros frutos, a rotina e as falhas inevitáveis podem tentar nos desanimar. Mas aqui reside a beleza da graça. A oração de 10 minutos não é sobre performance impecável, mas sobre persistência amorosa. É o desejo genuíno de conectar-se, mesmo quando a energia é escassa ou a mente divaga. Não se trata de uma tarefa, mas de um encontro revitalizante que nutre a alma. A sustentabilidade depende menos da nossa perfeição e mais da nossa resiliência e intenção. Inevitavelmente haverá dias de falha. Manhãs em que o sono vencerá, noites em que a exaustão falará mais alto. O desânimo pode surgir, sussurrando que não adianta ou que você não é bom o suficiente. Nesses momentos, lembre-se, a falha não é o fim, mas uma oportunidade para recomeçar. Não há condenação. A cada novo dia, a graça de Deus se renova, dando-lhe a chance de retomar sua disciplina. Combata a rotina com intencionalidade, variando os focos, lendo uma nova passagem ou derramando seu coração espontaneamente. A palavra de Deus nos assegura: aquele que começou a boa obra em vocês a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Este não é um caminho solitário, mas um convite à intimidade com aquele que nos fortalece. Inúmeras vidas ecoam. A constância na oração, mesmo em pequenas doses, molda o caráter, afia a percepção espiritual e infunde paz. Pessoas comuns como você e eu descobriram que esses 10 minutos diários se tornaram a âncora nas tempestades,
a bússola na confusão e a fonte de alegria nas secas da vida. O poder transformador da oração não é um evento único, mas um processo contínuo de refinamento. Cada um desses 10 minutos é uma semente plantada, uma conversa que aprofunda um relacionamento, um tijolo na construção de uma fortaleza espiritual. Com o tempo, você perceberá uma mudança sutil, mas profunda. Sua paciência aumentará, a ansiedade diminuirá, a clareza nas decisões se tornará mais nítida. O Espírito Santo, através desses momentos, trabalhará em seu interior, alinhando seus desejos com os de Deus, capacitando-o a viver uma vida com propósito e significado que vai muito além dos 10 minutos diários. Portanto, meu amigo, sustente essa chama. Não se desespere diante das falhas, mas celebre cada recomeço como um ato de fé e amor. Sua jornada de oração é única e cada passo, palavra, silêncio é precioso aos olhos de Deus. Que esses 10 minutos se tornem a parte mais vital do seu dia, a fonte inesgotável de força e paz. Não pare aqui. Aprofunde-se. Se este vídeo o inspirou, curta e inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos. Prepare-se para explorar mais a fundo a fé e a vida em nossos vídeos futuros, abordando pilares essenciais para uma jornada espiritual vibrante. Sua jornada está apenas começando.